Romanos 4, 25. Hoje eu quero ministrar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, e eu não quero me delongar aqui, eu quero ser breve, e eu quero só compartilhar com vocês de uma maneira bem rápida. Sexta-feira da Paixão, gente, sexta-feira da Paixão, eu fiquei até pensando, meu Deus, eu comprei peixe para levar para minha mãe, e eu disse, gente, eu nunca vi, as peixarias estavam fechadas, está aberto, sexta-feira da Paixão, 4 horas da tarde, e eu levei peixe. Depois que eu fiquei pensando, é o dia que o peixe está mais caro, porque as pessoas ficam tristes, é porque as pessoas não podem comer carne, é um dia de muita tristeza. Você sabe por que as pessoas ficaram tristes? Porque mataram Jesus. Quem matou Jesus? Foi os judeus ou foram os romanos? Tem até uma canção, Irani, que você sabe cantar ela. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo. Esse bonito. Eu creio num Cristo. E as pessoas não entendem sexta-feira da Paixão. Olha o que é a palavra do Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém ou não amém, gente? E eu estava conversando, sabe o que acontece? Eu estava conversando com evangélicos, me perguntando sobre sexta-feira da Paixão e me perguntando sobre Páscoa. E teve um evangélico que diz, olha, você vai me dar meu ovo de Páscoa? E eu digo, não dou ovo de Páscoa, nunca dei para minhas filhas, não vou dar para minha neta, e eu não compro ovo de Páscoa. Nossa, que falta de educação. Eu digo, por nada desse mundo. Ovo de Páscoa, só porque o coelho não bota? Eu digo, não. E eu vou te mostrar aqui, aonde existe ovo de Páscoa aqui. O diabo ele vem e coloca algo que é doce, que é mentira, que coelho não bota, no dia de uma festa esplendorosa. Mas na sexta-feira da Paixão eu falava com essas pessoas, que o mundo cristão não tinha que ninguém ficar triste, amuado, sem comer carne, fazendo penitência, porque Jesus morreu. Mataram o meu Jesus. O que esse texto está dizendo? Que ninguém matou Jesus. O texto está dizendo que ele foi entregue. Ele se entregou. Coloca o texto para mim aqui de novo, Rafa. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, por conta dos nossos pecados, e ressuscitou pela nossa justificação. Então, gente, se não fosse a morte de Cristo, nenhum de nós teríamos vida. Se não fosse a morte de Jesus, a gente não poderia estar aqui adorando. A gente tinha que ir a um sacerdote para ele interceder a Deus, porque a gente não podia nem fazer uma oração sem a morte de Cristo. Não foi judeu, não foi romano, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar um amém? Então Deus ele veio, Jesus veio na cruz com um propósito único, de morrer pelo meu e pelo seu pecado. O diabo até tentou desviá-lo do caminho, e teve um momento que ele, em tamanha angústia, em tamanha aflição, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, Deus, seja feita a vossa vontade. Amém ou não amém, gente? Então, eu estou falando aqui da sexta-feira da Paixão, quando as pessoas ficam extremamente tristes, extremamente, e tem aqui aquele rosto de Jesus que eu estava falando, a morte aqui, um rosto assim lá na cruz, coitado. Imagina, a quem pertence todo o poder nos céus e na terra. Ele se esvaziou da sua glória, se fez carne, habitou no nosso meio, se fez homem e morreu por mim e por você. Irmão, todo o poder está na mão dele.
era do agrado de Deus, era da vontade de Deus, era do querer de Deus que Ele morresse por nós. A maior vitória do Evangelho está na morte de Cristo. Ele foi o primogênito entre os mortos, e Ele foi o único que ressuscitou, e Ele está vivo e reina para todos sempre. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele venceu todo o poderio da morte, e Ele nos religou de volta ao Deus. Sabe por quê? Quando a pessoa morria antes de Cristo, ele ia para um lugar chamado lugar de descanso ou cativeiro. E o interessante é que no momento que Jesus morreu da cruz do Calvário, a Bíblia fala que Ele desceu até... A Igreja Católica diz a mansão dos mortos. Ele desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisões, que foram rebeldes nos tempos de Noé. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou com poder e graça, e é o que eu quero ministrar aqui nessa noite. Mas antes, só para a gente entender isso aqui, irmãos, Êxodo, capítulo de número 12, quando a gente vai entender o que é Páscoa. Irmãos, uma coisa que eu aprendi desde criança era que a Páscoa, quando foi que Deus instituiu a Páscoa? Foi lá no Egito. O povo de Israel, o povo hebreu, estava escravizado no Egito e sendo oprimido por Faraó. E Deus havia dado uma promessa de enviar um libertador que ia libertar esse povo do Egito. E a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar aquele povo sair. E para resumir, quando na iminência do povo sair do Egito, Deus chama Moisés para comunicar ao povo que ele separasse para si um cordeiro macho sem defeito, ervas amargas, pão sem fermento, e eles matassem o cordeiro. E se a família fosse pequena, se ajuntava até outra família, e cada um deveria comer do cordeiro sem deixar faltar nada, não poderia quebrar os ossos do cordeiro, e se sobrasse algo daquele cordeiro, era queimado no outro dia, segundo Êxodo, capítulo de número 12. E aquele sangue do cordeiro foi aspergido sobre os umbrais da porta de cada casa do povo hebreu. Ali começou o primeiro dia da celebração da Páscoa. E eles comeram o cordeiro, tomaram ervas amargas, pão sem fermento, e se fortaleceram com aquele caminho, com aquela comida, pronto para sair do Egito. Por isso que Páscoa significa passagem, libertação. E só que essa foi a última praga. Quando o anjo da morte veio antes do povo de Israel passar, a casa que tinha o sangue aspergido sobre os umbrais da porta, o anjo da morte não trouxe a morte dos primogênitos na casa daquele que tinha o sangue aspergido sobre os umbrais da sua porta. Interessante. Imaginem bem, irmãos. Olha a seriedade da primeira Páscoa. Olha o livramento de Deus. Olha a riqueza dos detalhes. A última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. O anjo da morte veio visitar o Egito e o povo de Israel habitava lá. E eles celebraram a Páscoa, erva amarga, pão sem fermento, o cordeiro e o sangue sobre os umbrais da porta. Proteção. O cordeiro alimenta e o sangue vem como sinal. E todo ano, Israel celebrava a Páscoa. Qual é o significado dos elementos da Páscoa? Qual o significado dos elementos da Páscoa? Pastor, o cordeiro significa Jesus, que ele deve ser alimentado por todos, por toda a família,
E o que significa os ossos não ser quebrados? Que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Pastor, o que significa o sangue sobre os umbrais da porta? É que Jesus derramaria o seu sangue por mim e por você, e o diabo não teria domínio mais sobre a minha vida e sobre a tua vida. Existe um sangue que está sobre a minha e sobre a tua vida, meu irmão, que o diabo não pode tocar em mim e em você. Pastor, o que significa as ervas amargas? O sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E o pão? E os cordeiros? O pão é Jesus. O que é o cordeiro? Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E o que é o pão sem fermento? Sem nenhum pecado. Esse era a figura, o simbolismo da Páscoa, que ela tinha que ser comemorada ano após ano. E ela significa passagem da escravidão para a libertação, para a liberdade que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Rei. Então, uma coisa, irmãos, que a gente tem que ensinar para os nossos meninos. Eu estava falando com os meninos aqui, e eu estava falando com eles assim: ah, pastor, eu ganhei o ovo de Páscoa. Lógico, é coisa de criança. Mas eu fico triste de saber que alguns pais ficam tristes porque que não pode dar o ovo de Páscoa, morrendo, faz dívida por conta de ovo de Páscoa. Irmãos, aonde está ovo de chocolate? Pastor, tem algum pecado? Eu digo não, mas a gente tem que conhecer a história. Pastor, se te der um ovo de chocolate, hoje eu como, a partir de amanhã eu não vou comer, porque eu não vejo pecado no chocolate. Mas olha quais são os elementos da Páscoa. E veio toda essa tradição, até chegar, eu coloquei aqui, Lucas 22, de 7 a 23. Como no domingo pela manhã nós estamos ensinando sobre o livro de Apocalipse, Gabriela, minha filha, falou assim: pai, você vai dar uma carta a cada igreja para o domingo, vai demorar muito tempo. Eu digo, vou tentar dar 2, 3, hoje eu achei que eu ia dar 3 e dei só uma, mas a gente tem que aprender Bíblia. Olha aqui, ó, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes nas cidades, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Indo, tudo encontraram como Jesus lhes disseram, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Pode passar.
Só aí tá bom. Tá bom. Gente, vocês perceberam aqui que a morte de Jesus, ela foi na véspera da Páscoa. E que Jesus chama os discípulos. Jesus chama 2 dos discípulos e diz: preparai a festa. E Jesus deu para ele uma orientação: vai para o caminho, você vai encontrar alguém assim. Porque tudo que Deus tem para mim e para você já está pronto e já está preparado. Alguém pode dizer um amém? Já está pronto, irmão, está preparado. E os discípulos seguem aquele caminho. Jesus senta com eles, celebra a Páscoa, e ele diz assim: a partir de agora, essa é a última refeição, é a última festa que eu celebro com vocês aqui na terra. Porque sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa se cumpre em mim. Por isso que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aí alguém me pergunta assim: nossa, pastor, você falou com alguém que você não dá ovo de chocolate? Eu não dou. Olha o sofrimento, olha a dor de Cristo, olha a entrega. Quem é o símbolo da Páscoa? Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. E logo que Jesus celebra a última Páscoa, ele estabelece a ceia do Senhor. Dá para entender aqui, irmãos, a importância da ceia do Senhor? Você já imaginou Jesus dizendo assim: a partir de agora não celebra mais essa festa, mas agora, olha, quem comer do pão, come do meu corpo, e quem beber do cálice, bebe do meu sangue. E ali Jesus estava estabelecendo a ceia do Senhor. Aí eu fico extremamente irritado, dizendo pessoas que dão uma importância ao ovo de Páscoa, mas não vêm como igreja do Senhor celebrar a ceia do Senhor. Porque quando cada dia que eu venho aqui e eu como do pão e bebo do cálice como a igreja do Senhor, eu estou dizendo que o nosso Cordeiro Pascual, o nosso Jesus, morreu naquela cruz e ele ressuscitou no terceiro dia gloriosamente. A ceia do Senhor, ela entrou no lugar da Páscoa. Pastor, e as festas? E as 7 festas como estatuto perpétuo que Cristo deixou para que celebremos? E a festa da Páscoa, ela tem que ser celebrada, ela pode ser celebrada, e nós a celebramos todo o primeiro domingo do mês, colocando a ceia do Senhor. Pastor, então você é contra a Páscoa? Não! Páscoa significa passagem, mudança. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? É ser justificado pelo sangue da nova aliança. Foi por isso que Jesus se entregou, morreu por mim e por você. Era impossível. Você sabe, todos nós sabemos que uma criança, eu estou vendo a minha neta aqui no altar, hoje ela não queria graça comigo, mas ela vai fazer dois aninhos. É uma criança pura, 2 aninhos. Mas toda criança é descendente de Adão e Eva, ela já nasce em estado de pecado. A gente nem precisa ensinar uma criança a brigar, a xingar, porque ela vai agir por si mesmo. Todo homem nasce em estado de pecado. O homem por si próprio, ele é pecador. Mas quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, enquanto eu entrego a minha vida a Ele, os meus pecados justificados. Nós somos justificados pela cruz de Cristo. Por isso que não existe salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome, a não ser no glorioso nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu sei que tem um tanto de gente errada dentro da igreja, um tanto de gente que peca. Gente, justificação não quer dizer nada relacionado a caráter. Caráter está relacionado a santificação. Quem transforma o nosso caráter não é a justificação, é a santificação. Quando eu decido livremente a me santificar, a ser transformado pelo poder do nome de Jesus.
Abra para mim Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe, hoje é domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, domingo de uma passagem da morte para a vida, passagem da libertação da escravidão, do pecado, do mundo, para viver uma nova vida com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu vejo as pessoas dizendo, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. E eu fiquei perguntando, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Qual a razão que as pessoas dão tão Feliz Páscoa? E eu fiquei pensando nisso, e eu fui estudar sobre Páscoa. Eu falei, gente, que riqueza, que conhecimento profundo, que riqueza de detalhes. E você vai entender ali que todo o evangelho, toda a morte de cruz, todo o propósito de Deus estava nos elementos da Páscoa, que se transformou no pão e o cálice da ceia. E a gente tem que celebrar a festa, não com fermento velho, mas com os pães asmos, da transformação, dos pães asmos, da justificação do próprio Deus. E agora, gente, hoje pela manhã, que foi um domingo de Páscoa, eu disse que eu estava pregando um retiro. E nesse retiro eu estava pregando sobre que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. E como o homem imagina no seu coração, assim ele é. E uma das coisas que me chamou a atenção na ministração ali, é que os filhos das trevas, o mundo, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ô Rafa, você consegue achar esse versículo para mim? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E eu estava pregando hoje para juniores, adolescentes e jovens. Irmã Vigena, eu ia pregar sobre até a mulher encurvada. Aí eu lembrei da senhora falando, esse meu filho só sabe falar da mulher encurvada. E eu tentei mudar a pregação, mas a mulher encurvada entrou, que as pessoas estão encurvadas em relação a si mesmo. E eu comecei a falar dos traumas, como a pessoa se vê, como a pessoa se imagina, como a pessoa sente. E eu fico ministrando sobre esse assunto. O que a pessoa ouve, você não vale nada, você não presta, você é um vagabundo, você é uma vagabunda. E a pessoa ouve do irmão dizendo, eu não te amo, você não vale nada, eu tenho vontade de matar você, beber o seu sangue. A mãe que diz, você não presta para nada. O filho que diz, mãe, daquela briga entre irmãos, contenda. E isso leva as pessoas a um encurvamento de alma. Gente que se sente feio, gente que se sente boba, gente que acha que não vai chegar em lugar nenhum, gente que foi tocada, gente que foi violentada, gente que foi estuprada, gente que foi abusada. Quantos traumas, quantas feridas que nós carregamos, quantas palavras que nós carregamos, e isso vai ficando pesado e a gente vai encurvando para si mesmo. E eu estava falando que é uma das estratégias de Satanás não é deixar uma pessoa possessa. Vem no culto, o diabo manifesta e o diabo é expulso, dá aquele espetáculo. Não, parece que o inimigo mudou de estratégia. Ele está pegando as pessoas por dentro, na alma, nas emoções. E era um domingo de Páscoa. E qual é a aplicação dessa palavra? Se Páscoa significa passagem, é que hoje a gente precisa fazer um compromisso com Deus, de falar assim, eu quero sair do egoísmo, eu quero sair do orgulho, eu quero sair da mentira, eu quero sair do erro, eu quero sair desse comportamento doentio que eu trago comigo, eu quero sair do vitimismo, eu quero sair desse lugar que eu me ofendo por todas as coisas e eu fico ofendido.
Você já percebeu o tanto que um marido ofendido dentro de casa ele dá trabalho? Ele briga, ele acusa, ele fala da família. Já percebeu o tanto que uma mulher é ofendida dentro de casa? Você já percebeu o tanto que é difícil lidar com uma pessoa egoísta? Uma pessoa que só pensa nela mesmo, uma pessoa que vive só para si, uma pessoa que vive de uma maneira tão orgulhosa, tão separada daquilo que é um bem mútuo. Essa pessoa, por mais cristão que ela seja, por mais que ela venha na igreja, ela não gera mudança na vida de ninguém. Essa pessoa se torna uma pedra de tropeço. Essa pessoa fecha a porta do reino de Deus, porque ela não passou, ela não tem uma passagem, ela não houve uma mudança de vida, ela não teve uma mudança de coração, ela não teve uma mudança de atitude. É aquela pessoa que saiu do Egito, mas está no deserto, não entrou na terra prometida, a vida não anda, parou, estancou aqui. Ah, eu sou crente, mas é o crente que briga com todo mundo. Eu sou crente, mas é o que arruma mais confusão. Ah, eu sou um cristão, mas é aquele que acusa a religião de todo mundo. Eu sou cristão, mas não consegue perdoar. Eu sou cristão, mas carrega consigo muita mágoa, muita ferida, muito trauma. E uma coisa que eu percebi hoje claramente, eu estava numa igreja, eu achei lindo. Viu, Gabriela? É bom para a gente aplicar no retiro. Deixa o povo falar, deixa o povo dar testemunho. E os meninos começaram a dar testemunho, e eu fiquei lá pensando, será que eles não vão parar nunca mais não? E um foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro, e eles começaram a falar dos traumas, falar da ferida, falar do problema entre irmãos, falar dos problemas familiares. E eles foram falando, e eles foram falando, e eles foram falando, e eles foram falando, e eu percebi claramente que são esses problemas que muitas das vezes atrapalha que nós venhamos manifestar a glória de Deus para este mundo. Nós vamos julgando para debaixo do tapete as nossas feridas, os nossos traumas, e a gente vai escondendo ali. E se hoje é um dia de Páscoa, e a Páscoa é o tempo da passagem, e é o tempo de declarar que Jesus, Ele não está morto, Ele ressuscitou com poder e glória. Eu estou aqui nesse domingo de Páscoa para dizer, eu quero ser justificado, eu quero ser santificado, eu quero ser transformado pelo Cordeiro de Deus que tira todo pecado do mundo. E eu não quero ser mais a mesma pessoa. E os dias que Deus está nos chamando hoje para viver, é um tempo de muita cura, é um tempo de muita libertação, gente. Não dá para a gente viver só mais assim, o meu carro, minha casa, minha vida, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Não, eu faço o que dá prazer na igreja, não olha para mim. Eu não gostei da forma que você falou, não gostei. A gente tem que vencer isso, gente, sabe? E quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando de passagem. A gente está falando dessa libertação dentro de nós. Senão o inimigo vai nos deixar totalmente travados, totalmente doentes, totalmente gerando problemas dentro da casa, gerando problemas dentro da família. Nós estamos aqui com a mão erguida, adorando, cantando, mas o coração ferido, está machucado. Os nossos valores estão nos lugares que não são os valores de Deus. Eu não sei se consegue alguém me compreender. E eu fiquei hoje pensando assim, como os nossos valores se tornaram tão fúteis. Já que você veio aqui, pastor Paulo, segura esse microfone aí, nós vamos cantar um hino. Já que você chegou aqui, tá funcionando o meu aqui agora? Glória a Deus. Tá seu mensaje lá. Glória a Deus.
Glória a Deus. Como os nossos valores se tornaram tão fúteis. No dia de uma festa tão linda, tão preciosa, gente chorando. Eu não ganhei nem um ovo de Páscoa. Ninguém me deu uma feliz Páscoa. Você acredita, pastor, que meu marido não me mandou um ovo de Páscoa? Eu digo, gente, o que é Páscoa? Pastor, eu não estou gostando dessa pregação, o senhor não está explicando direito. Então lê Êxodo capítulo de número 2. Quer ver Deus estabelecendo as 7 festas por estatuto perpétuo? Lê Êxodo 23, você vai ver ele falando ali no meados do versículo 13 e 14 sobre a festa da Páscoa. Eu já li aqui Lucas sobre o próprio Cristo celebrando a Páscoa, dizendo: hoje é a última Páscoa, eu sou o Cordeiro Pascual, estabelecendo a ceia do Senhor. Páscoa não é nada mais do que uma mudança de vida, e algo de você dizer assim: no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele é o primogênito. Eu acredito que o pastor Pablo pregou hoje. Cadê seu microfone, pastor Pablo? Está ali, ó. Já melhorou? E hoje pela manhã você pregou sobre Jesus, ele ressuscitou. E a Deus toda a honra, e a ele toda a glória. Vem cá, você me chamou para conversa, agora vem cá. Vamos conversar aqui. Vem cá, tá difícil hoje, né? Quando tá difícil, ninguém quer conversar não, né? Você pregou hoje sobre a ressurreição de Cristo. Eu estou aqui falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu poderia ficar só preso na ressurreição. Eu quis trazer aqui sobre os símbolos da Páscoa. O que significava a Páscoa? Como que celebrava a Páscoa? Tipificava tão somente a morte de cruz de Jesus na cruz do Calvário, até o sangue que foi feito, passado sobre os umbrais das portas dos hebreus para livrar do anjo da morte. É este sangue que nos livra sobre o poder da segunda morte, que é a separação total de Deus. Hoje eu quis trazer um pouco sobre isso, mas a Páscoa fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que ressuscitou para todo sempre. A Páscoa, na verdade, nós entendemos que é um reencontro de Cristo com aqueles que esperam a salvação. Hoje pela manhã eu ministrava sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, que se precipitaram, pastor, na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, eles fizeram o caminho de volta para Emaús, porque eles imaginavam que o fim do nosso Cristo estava na cruz, mas eles não acreditavam que o Senhor passou por aquela cruz. Glória a Deus. A passagem de Cristo foi pelaquela cruz. Ele não parou na cruz, mas ele passou pela cruz. E quando Jesus ressuscita no domingo pela manhã, as pessoas perguntam: aonde está Jesus, pastor Giovanni? Hoje, quando os meus olhos se abriram, que o Espírito Santo me trouxe à memória foi num domingo como esse. A notícia em Jerusalém não era a mesma, mas era uma preocupação: aonde foi parar o corpo de Jesus? Alguns diziam: fala que roubaram, fala que desapareceu, mas na verdade não desapareceu. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus já havia deixado um recado para aquelas mulheres que foram no túmulo, mas Jesus estava lá no caminho de Emaús. Jesus separou todo um dia só para resgatar 2 homens que pensaram que Jesus havia parado na cruz, mas ele diz: não, eu passei pela cruz. A Páscoa é passagem, eu passei pela cruz, a cruz não me parou. E naquele dia, pastor Giovanni, naquele domingo, o Senhor Jesus trouxe a eles a restauração da salvação, a restauração da visão e da expectativa de que a cruz não é o fim, é só o começo. Glória a Deus. E todo dia que você lembrar de Páscoa, lembre que Jesus passou pela cruz. Ele enfrentou a pior morte, a morte de cruz, para que através daquela cruz, eu e você
tenhamos vida e vida em abundância. O maior brado de vitória foi de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. E ali na cruz do Calvário, Jesus, ele estava pagando o preço que era meu e seu para ser pago. Por isso nós estamos aqui no domingo de Páscoa falando da ressurreição, falando da vida de Deus, falando assim que essa vida ela está ainda dentro de nós. Porque se Deus não tivesse um propósito, uma missão para mim e para você, do momento que a gente aceitasse a Jesus e firmasse um compromisso com Ele, a gente já poderia morrer ali imediato. Mas Deus, Ele conta comigo e com você, para que a gente faça uma passagem também nessa terra, uma mudança nessa terra, que alguém olha para mim e olha para você e disse: você era uma pessoa, mas agora você é outra pessoa, porque Jesus entrou na minha vida, entrou na minha casa. E o interessante, o dia que Jesus entrou na família ali do pastor Faria, houve uma passagem. Um homem bêbado tomava 3 litros de pinga por dia, porque havia espíritos malignos que agiam na vida dele. Comia numa lata de 20 litros. É isso mais ou menos, irmão Vigília? Não é não? Comprava. Comprava 20 quilos de arroz e sumia. Nada rendia. Comia e não saciava. Bebia 3 litros de cachaça por dia. E um dia Jesus entrou e aconteceu Páscoa, uma mudança de vida. E eu e você estamos aqui hoje. Jesus hoje quer que a Páscoa aconteça na sua vida, que haja uma libertação plena. E nesse dia de Páscoa você pode dizer assim: Deus, o que na minha vida eu preciso melhorar? O que na minha vida eu preciso mudar? No que eu preciso, Senhor, ser melhor? Eu não consigo trazer nenhuma palavra sem uma aplicação prática. Eu até gostaria que você se colocasse em pé sobre o seu lugar agora, nessa hora. Eu fico pensando assim, pastor Pablo, na festa de Natal, que é uma das festas mais lindas da face da terra, o único que não ganha presente é o aniversariante Jesus. O dia que deveria ser também uma das festas mais lindas é a morte de Cristo. Foi ela que nos trouxe vida. As pessoas deixam de comer carne, deixam de fazer um tanto de coisa, e o próprio Jesus não recebe nada. E o dia da Páscoa, as pessoas dizem Feliz Páscoa, troca ovos de Páscoa, come chocolate. E eu fico pensando, o que Jesus ganhou com isso? Eu vou dizer para você, olha ali, vai ficar esquisito. Ah, você não me deu um ovo de Páscoa. E aí? O que Deus ganha com isso? Na verdade, pastor, o que Deus quer é só a nossa presença, é só o nosso coração. Quando você está falando que Jesus no dia do Natal não ganha presente, no dia da sua morte não se celebra, não se come, não se faz. Quando Jesus resgatou aqueles dois homens de Emaús, Jesus quis que eles fizessem uma outra passagem. Rompa a fronteira definitivamente de Emaús para Jerusalém. É porque é lá, é em Jerusalém que o Senhor vai se manifestar. E talvez Deus colocou você aqui para fazer caminho de volta, fazer a passagem, romper com as suas fronteiras, romper com as suas limitações e estar aonde Jesus quer que você esteja. Não é em Emaús, é no centro da vontade de Deus. Hoje é noite de volta, pastor Giovanni. Glória a Deus. Hoje é noite de volta. Hoje é noite de volta e Deus te chama. A cruz não está lá o Jesus como um coitado, um rosto vencido. Não, ele ressuscitou, ele está vivo, num trono cheio de glória e de majestade. É o que nós estamos pregando aqui na escola dominical. E uma coisa eu quero dizer: qual
qual vai ser a sua decisão nessa noite. Você que entrou aqui e ainda não entregou a vida a Cristo, você que está desviado e ainda não voltou para Jesus, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém me disse: pastor, domingo à noite eu queria aceitar Jesus, mas eu não entendi. Eu disse: se eu aceitar Jesus, eu vou ter que batizar, eu vou ter que ser dessa igreja. Você tem que se explicar melhor, pastor, porque eu queria aceitar Jesus. Eu fiquei tremendo. Eu disse: você já aceitou no teu coração, é o que importa. Mas eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Deus e dizer: eu quero viver para a glória de Deus. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero perguntar: tem alguém aqui hoje que diz assim: nesse domingo de Páscoa eu quero melhorar. Eu sou briguento, eu sou ranhento, eu sou pirracento, eu sou chato, eu sou egoísta. Eu quero pedir: Jesus, entra na minha vida. Fecha os teus olhos. As pessoas dizem assim: quando que Jesus morreu no cruz do Calvário? Quando Deus deu a Jesus por salvar a humanidade? Desde que Adão e Eva pecou lá no paraíso, quando eles foram expulsos do jardim, e Deus fez uma promessa que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e que o libertador nasceria da semente de uma mulher. E Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo através de Maria. Era o plano de Deus. Cada símbolo da Páscoa era já um projeto de Deus, de um projeto, de uma história de Deus para a salvação e para a restauração. E Deus nos trouxe até aqui, e a sua obra dentro de nós, ela continua. Por isso que eu e você precisamos decidir em ser a cada dia melhor e dizer: Jesus, levanta a sua mão aqui comigo, coloca a sua mão na sua cabeça. Revela a mim, Deus, nos mínimos detalhes, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Eu quero fazer essa mudança. Eu quero gerar frutos para a glória